próximo item era sobre o almoço e eu queria muito saber como a alimentação poderia contribuir para que eu conseguisse dormir menos e continuar bem disposto. Eu já tinha em mente algumas perguntas, mas não tive tempo de fazê-las. Como sabe, recomendamos um sistema nutricional específico que aconselha reduzir o sal e o açúcar, e também frituras, café, refinados, conservas, refrigerantes e excessos. O objetivo principal é cultivar um nível de vitalidade elevado, acima do ordinário. Isso é um dos fatores que vai te manter mais disposto, mesmo com menos tempo de sono. Quando somos mais frugais, evitamos um processo natural do corpo que nos entorpece, ao tornar o sangue mais alcalino por liberar uma quantidade grande de bicarbonato de sódio, um fenômeno biológico denominado alcalose pós-prandial, que é justamente o que nos dá sono depois de comer. Isso diminui a ação de alerta do cérebro e assim a sensação é de que estamos desligando. Já senti uma diferença grande de disposição para as atividades do dia a dia ao tirar as carnes e o álcool da minha alimentação, mas ainda não sigo todas essas orientações que citou. E tem mais, água só mineral, fazendo rodízio de marcas, até para cozinhar. Aumentar as fibras, legumes, cereais, hortaliças, raízes, mel, maior quantidade de alimentos crus e com ênfase, frugalidade e muita mastigação. Então, basta ter uma alimentação vegetariana? Quando você diz que é vegetariano, cria estereótipos na cabeça do interlocutor, que não tem a ver com o nosso tipo de alimentação, que, como eu já disse, é aromática, saborosa, estética, além de nutritiva e sem carnes. Entendi. E a diferença entre o almoço e o jantar é apenas a quantidade de comida? Também, mas é muito importante que você tenha uma grande variedade de alimentos disponíveis. Lembrando que, se quiser, pela manhã você deve comer como um rei, no almoço, como um príncipe, e no jantar, como um mendigo. Nesse caso, a relação com a qualidade do seu sono será direta. Você dormirá menos e melhor. Evitará roncos e o mau hálito pela manhã. E há algumas práticas recomendadas antes de adormecer e particularidades referentes à maneira como você dorme, que irei explicar mais à frente. Que bom saber disso. E o jejum, professor? Eu temo ficar fraco, então eu nunca fiz, a não ser de 12 a 14 horas, quase que involuntariamente. O melhor jejum é curto e frequente, o de 36 horas, uma vez por semana. Deve ser feito tomando muita água mineral, reduzindo a alimentação um dia antes e ingerindo uma infusão laxativa, ou outro alimento que tenha esse efeito. Para finalizar, as frutas doces como mamão e manga são as melhores antes de ingerir alimentos mais pesados. Eu posso associar o jejum àquele voto de silêncio? Essa técnica é desaconselhável aos praticantes da nossa metodologia, porque tende a desajustar as pessoas que o aplicam de seu meio social e cultural, o que constituiria exatamente o oposto daquilo que nos propomos, nos unir e integrar. Eu já tinha escutado de alguns professores sobre a não execução do voto de silêncio, mas eu não entendia por que não fazê-lo. Parece que não falar ajuda a ficar com a boca fechada e assim comemos menos, não? Falei em tom de riso. O silêncio é válido e fundamental no momento da sua leitura diária, por exemplo, ou do estudo, que é o próximo tópico. Eu sinto a falta de ter momentos tranquilos para ler e estudar durante uma rotina tão acelerada. E à noite, quando eu posso ler, viro 2 páginas e adormeço. Uma solução para isso é carregar o livro, caneta e papéis com você, para quando tiver que esperar por alguém. Quando se tratar de livros nos quais não é preciso fazer anotações, também é possível escutar no carro, já que no trânsito também nos toma bastante tempo. É preciso ser diário para ser eficiente. E como saber quais livros ler para aprimorar a nossa filosofia? Qual o momento ideal para cada tipo de literatura, técnica e narrativa?
A nossa bibliografia recomendada é extensa. Quando não estiver certo do que é melhor ler em determinado momento, solicite a orientação de seu monitor. Não vale a pena sair lendo qualquer coisa, ainda que pareça matéria coerente com o que estudamos. Se não for selecionada com orientação prévia, essa obra pode prejudicar a sua cultura, seu conhecimento adquirido e fazê-lo gastar tempo e dinheiro à toa. Tem razão. Vou inclusive rever os livros que estão em minha cabeceira.